Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor do Paysandu. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira tem o jogo, não é o decisivo, né? É o último jogo da Copa Verde de 2024. Depois de um 6-0 do Paysandu sobre o Vila no confronto de ida, sem dúvida o jogo decisivo foi aquele, e não este desta quarta-feira. Mesmo assim, trazemos o pré-jogo deste confronto aqui no Futebol 62. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com as prováveis escalações, com o que é que está em jogo neste duelo de logo mais no Estádio Olímpico. Não saia daí. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like, que é uma forma de carinho com o nosso trabalho, e fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade. Na Viegas Printer você pode fazer o seu orçamento, computadores básicos, computadores avançados, impressoras de todos os portes. Fale com a Viegas que ela tem o melhor preço para você e te atende em qualquer cidade do estado de Goiás. Viegas Printer 991437700 é o telefone e também o WhatsApp. Vamos lá, né? Vamos começar este nosso pré-jogo trazendo o histórico, o confronto entre as duas equipes. Retrospecto com dados do futeboldegoias.com.br. São 21 jogos na história, 7 vitórias do Vila, 6 vitórias do Paysandu, 8 empates. 26 gols para cada um dos times neste duelo. O Vila tinha uma grande vantagem no número de gols, mas o Paysandu eliminou toda ela no confronto da ida. A arbitragem para hoje, ela é do Angleison Vieira Monteiro, ele é de Rondônia. Os assistentes, o Fabiano da Silva Ramires, do Espírito Santo, e o Joverton Lima, também de Rondônia. No VAR, o Candango Rodrigo Raposo. As prováveis escalações, a do Paysandu está muito mais fácil de trabalhar do que a do Vila. O Paysandu deve vir com a sua força máxima para este duelo. O Vila é uma incógnita. Primeiro, o presidente Hugo Jorge Bravo falou que colocaria a equipe sub-23 em campo. Agora já existe uma possibilidade de alguns profissionais participarem desse jogo diante do Paysandu. Vamos aqui ao provável Vila Nova para esse duelo de logo mais. Isso aqui é uma expectativa de time, tá bem? Até para não ficar aquela coisa solta, né? Esse aqui erraram o Vila. É porque o Vila neste momento ele é de fato uma incógnita grande. E diante desta incógnita eu vou trazer aqui para vocês uma provável formação do Vila. O goleiro Vitor Hugo é o reserva do profissional, né? O goleiro que reserva do Denis Júnior na equipe profissional. Na lateral direita, o Vila deve ter o Apodi. Apodi também jogador da equipe profissional, não vem jogando mais, né, como lateral direito, mas a tendência é que hoje ele atue nessa posição. Na zaga, uma dupla de garotos da base, o Vitor Graziani e o Léo Gama. Na lateral esquerda, improvisado, o Marcos Rondon. Ele que é volante de origem, vem jogando na base como lateral direito, mas no jogo de hoje deve atuar pela esquerda. O meio campo já de jogadores da equipe profissional, jogadores mais experientes. João Vitor, Bruno Matias, João Lucas e Naninho. Um quarteto, né? 2 volantes e 2 meias. E lá na frente, o Henrique Almeida, o Henrique Almeida deve estar no jogo. E o companheiro dele pode ser o Islam ou o Gustavo Pajé. Ambos jogadores oriundos aí da base do clube. E o técnico será o Rafinha Miranda. Rafinha Miranda, que já foi coordenador da base, hoje ele é auxiliar técnico do time profissional. Então esse aí deve ser o Vila Nova para enfrentar o Paysandu logo mais
no Estádio Olímpico, tá, torcedor? Lembrando, esse jogo não é no Oba, será no Estádio Olímpico às 20 horas. E o Paysandu do técnico Hélio dos Anjos, conhecido Hélio dos Anjos, já passou pelo Goiás, pelo Atlético, pelo próprio Vila Nova, e hoje ele vem a Goiânia para conquistar mais um título, né? Se tem uma coisa que ninguém pode tirar do Hélio, é que ele é um vencedor, né? Conquistou títulos praticamente por onde passou. Raros foram os clubes que o Hélio já dirigiu e ele não ganhou nada. Então o Hélio manda a campo um Paysandu muito parecido com aquele do jogo da ida lá na cidade de Belém. O goleiro Diogo, né, o Diogo no gol, Edilson na lateral direita, bom lateral, sabe? Eu gosto do futebol do Edilson. A zaga com o Anderson e Lucas Maia, o Kevin na lateral esquerda. O meio campo, Leandro Vilela, João Vieira e Juninho. Juninho, um jogador que me chamou a atenção nos jogos contra o Goiás e contra o Vila. Um meia que tem chegada, né? Um jogador bem interessante, viu? Juan Ribeiro, Esli Garcia e Nicolas, um ataque que deu muito, mas muito trabalho mesmo para o Vila no jogo de ida. O que a gente pode esperar deste confronto, né? Eu acho que quem vai temperar o jogo é o Paysandu. Como o Paysandu vai se portar? Ele vai vir para se impor tecnicamente? Ele vai vir apenas para arrastar o tempo, esperar o árbitro terminar o jogo e conquistar o título? Então, para mim, é o Paysandu que vai dar o ritmo ao jogo. Se o Paysandu se empenhar como se empenhou no jogo de ida, jogar realmente para se impor tecnicamente, a tendência é de outra vitória da equipe paraense. O caminho é esse. Agora, se o Paysandu ficar arrastando o jogo, ficar naquela morosidade, eu falo isso porque os times brasileiros fazem muito isso. O Paysandu não fez no jogo da ida, né? Mas no Brasil quase todos os jogos acabam no 3-0. Quando um time faz 3-0, o jogo acaba. Vi inclusive um desses nessa semana, Coritiba e Operário. No primeiro tempo, Coritiba fez 3-0, o jogo acabou, não teve mais jogo. Quem está ganhando acaba deitando no resultado, quem está perdendo não demonstra reação e o jogo acaba ali. No jogo daí do Paysandu teve uma postura diferente, decidiu o jogo no primeiro tempo e ampliou, dobrou o resultado no segundo tempo. Vamos ver se hoje o Paysandu terá essa mesma característica de seguir forçando fazer o resultado ou se vai apenas administrar essa vantagem. O fato é que se quiser jogar, se quiser se impor e se empenhar dentro de campo, o Paysandu é bastante favorito neste duelo contra o Vila. E o Vila é uma incógnita, né? Esse time eu gostei um pouco mais do que aquela ideia de pôr um sub-23. Critiquei aquela ideia e ela não era um fruto da minha cabeça, pois quem disse que o time que jogaria seria o sub-23 foi o presidente Hugo Jorge Bravo, após a derrota de ida para o Paysandu, mas me parece que durante a semana eles foram mudando de opinião. Também não tem tantos jogadores inscritos assim para a Copa Verde, então o Vila vai mesclar alguns reservas que podem atuar na Copa Verde com alguns jogadores oriundos da base. O fato é, o Vila joga pela sua dignidade, ou pelo menos eu penso que deve jogar pela sua dignidade. Evitar de perder se possível, evitar de tomar outra goleada, o que ficaria muito ruim para a história. Pensa você daqui 10 anos, 15 anos lembrando, olha, o agregado da final da Copa Verde de 2024 foi 8-0, 9-0, 10-0 para o Paysandu. Isso é muito ruim para a imagem do clube. Então, quem comanda um clube, além de pensar na administração do clube, que não é uma coisa fácil, administrar um time de futebol não é uma coisa fácil, você ainda precisa zelar pela imagem do clube, tanto a imagem fiscal relaciona aos pagamentos, né, às dívidas do clube, mas também a imagem esportiva do clube. Afinal, a principal razão de existência de um clube de futebol é o esporte, são os resultados, é a prática do esporte. Então, vamos ver se o Vila consegue minimizar, né, ou pelo menos não deixar que essa vergonha pela qual ele já está passando na final dessa Copa Verde seja aumentada nesse jogo da volta diante do Paysandu. A questão do ingresso eu não consigo compreender essa lógica, porque quem está sendo punido é o torcedor do Vila.
A gente precisa lembrar que esse jogo é um jogo de torcida única. O torcedor do Paysandu que for ao jogo de hoje, ele vai contrariando um acordo entre os dois clubes. Eu não estou dizendo que não vai, mas ele estará contrariando um acordo entre os dois clubes. Então o jogo é para o torcedor do Vila. Então qual é o sentido de você colocar um ingresso caro como esse para punir ainda mais o torcedor do Vila? O torcedor já foi extremamente punido quando tomou um 6-0 no confronto da ida. Depois ele vai jogar fora do seu estádio, vai para o estádio olímpico, para ver um time que não é o titular do Vila. E ainda vai pagar pelo menos R$ 100 para isso, para quem não for sócio torcedor, evidentemente. Então, são punições todas em cima do mesmo ser, que é o torcedor colorado, que já foi muito punido nessa Copa Verde, né? O Vila está perdendo a terceira final de Copa Verde. E isso para o torcedor é uma punição terrível. É claro que o clube não perde porque quer, mas nessas escolhas do Vila para esse jogo da volta contra o Paysandu, eu penso que o Vila errou em muitas delas. Então vamos lá, né, para esse jogo. Logo mais tarde, depois do duelo, eu vou fazer uma análise do que foi esse Paysandu e Vila Nova, jogo que vai confirmar o tetracampeonato do Paysandu na Copa Verde. Tá bem? Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Deixe o seu like antes de sair e se você ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.